Olá, mulheres! Hoje eu vou tratar de um assunto bem conhecido por nós, inclusive bem batido, mas eu escrevi algumas coisas já tem um tempo e eu gostaria de compartilhar com vocês. O tema de hoje é o que é e o que não é deixar ir. Então, eu já ouvi e li muita coisa a respeito desse princípio durante a nossa separação. O deixar ir, por que que ele é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil de ser compreendido e de ser aplicado? Porque o deixar ir, meninas, ele é muito confundido com a perda em si. No começo que a gente é orientado dessa maneira, vem à nossa cabeça, mas nós vamos perdê-lo. Se a gente não procurar, eles vão embora, eles nunca vão saber que nós amamos. Então a gente tem o ímpeto de fazer o contrário de deixar ir, né? A gente não quer deixar, a gente insiste que eles fiquem quando eles estão em casa, ou insiste que eles voltam quando eles saíram. Então esse é o nosso primeiro ímpeto quando a gente se surpreende vivendo essa nossa situação. Então, vamos lá. Então, por que que o deixar ir se confunde tanto com a perda? Porque deixar ir é desapegar-se da esperança humana de um relacionamento. É desprender-se das armas às quais o coração se prendeu. Quais seriam elas? O que que a gente segura, né, na nossa cabeça? Se eu não falar com ele, ele vai me esquecer. Ele ouvir que eu ainda o amo, que eu sinto saudade, que eu sinto sua falta. Isso pode mudar ou despertar alguma coisa nele. Bom, se eu também não der atenção, aí vem outra e dá, e pode levar ele de mim. Então, por essas e por outras frases, né, que vieram na minha cabeça, vem na cabeça de todas as nossas cabeças, que nós pensamos que se a gente se desprender, né, e a gente deixar ir, eles não vão mais voltar. Então, como compreender o fato de o que é deixar ir, né? Na verdade, o que significa? E talvez a forma mais prática de compreender esse princípio é fazer um paralelo entre o que é deixar ir e o que não é. Então, vamos lá. Eu escrevi que deixar ir é, primeira coisa, aquietar o coração. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Isso está escrito em Salmos 46:10. E então, assim, esse versículo, ele é o princípio do deixar ir. Antes de qualquer coisa, antes de vocês cortarem o contato, antes de vocês não procurarem mais, vocês precisam colocar-se diante de Deus, porque esse propósito de deixar ir, ele tem que ser um propósito diante do Senhor. Ele não é algo humano, ele não é um jogo, uma jogadinha de gato e rato com seu esposo, certo? Quando você utiliza esse princípio de deixar ir, você utiliza ele de uma forma carnal, ele traz... a tendência é que ele se transforme, como é que eu poderia dizer? Ele é totalmente averso. Em vez de você contribuir para a tua situação, você acaba prejudicando a sua situação e você acaba se arrependendo de ter deixado ir. É mais ou menos por aí, certo? Então, deixar ir não é só deixar de falar. Eu vejo muitas meninas que não falam mais com seus cônjuges, mas não param de pensar nos cônjuges, perseguem o cônjuge nas redes sociais, ficam olhando a última visualização do WhatsApp, última entrada no Facebook, quem curtiu, o que foi que ele curtiu, que menina que ele curtiu, a moça que ele estava namorando, se ele curtiu, enfim. Isso, gente, não é deixar ir. Se você parou de falar, mas você persegue o seu cônjuge,
quer saber dele através de parentes, principalmente da sogra ou de pessoas próximas, você não aprendeu a deixar ir, tá? Então, deixar ir não é só deixar de falar, é desapegar-se, é conseguir não ser dominado por essas ansiedades que a gente tem mesmo, não tem jeito. Um outro versículo muito bom que fala a respeito disso é 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Então, quando você começa a reconhecer que deixou ir, quando você controla esses impulsos, sem uma grande dor, você para de olhar as redes, você para de olhar a última visualização, para de olhar a última foto, para de perguntar. Na verdade, você começa a ter um pouco de aversão a essas coisas. Quando alguém vem falar ou perguntar, você já não quer responder. Quando alguém vem contar alguma coisa dele, você não quer saber. Então, isso é um primeiro sinal que você deixou ir. Quando você realmente não quer mais saber o que acontece do lado de lá e já não faz mais diferença para você o que está acontecendo com ele. E aí surge uma grande pergunta, mas Milena, como é que eu consigo isso? E aí surgem as frases, como eu consigo me livrar dos pensamentos que ficam rondando a minha cabeça sobre ele, sobre a outra, sobre o que eles estão fazendo? Como eu consigo me livrar dessa tristeza, desse buraco que ficou com a falta dele, quando ele saiu de casa e aí tinha coisas que só ele fazia? Como eu consigo esquecer, como eu não consigo parar de pensar em como ele está feliz com a outra pessoa? E aí vão muitas perguntas. E a resposta, meninas, para vocês é: como é que eu consigo isso? Como a gente consegue isso? A resposta, ela é simples. A gente consegue dando tempo ao tempo. Porque essa caminhada, esse amadurecimento, isso leva tempo. Nós não somos robôs, nós não somos programadas para o que é certo e automaticamente a gente consegue operar. Basta ligar uns botõezinhos lá e plum, tá tudo certo. Não é assim. Esse tempo, ele é necessário por quê? Porque ao mesmo tempo, né, que esse tempo a gente dedica para aprender a descansar em Deus, esse mesmo tempo Deus está utilizando para curar o coração do nosso cônjuge, muitas vezes magoado, ferido, com lembranças ruins. E esse tempo também serve para curar o nosso próprio coração. Então, essa cura, ela acaba sendo mútua, né? Então, assim, deixar ir é deixar o tempo cumprir o seu propósito terapêutico. Os nossos esposos, eles não vão voltar por insistência nossa ou por convencimento. Deus é que precisa tocar os seus corações. Então, qual é o nosso trabalho nisso tudo? É a coisa mais louca que eu já ouvi. Não fazer nada. É muito louco, né? Mas foi isso que eu escutei. A primeira frase que eu escutei, assim, logo no começo da minha caminhada foi essa: Milena, você não precisa fazer nada. E como é que a gente consegue isso? Não fazer nada. Descansando em Deus. E descansar em Deus, né, como já foi dito, leva tempo para aprender. E aí, quando muitas meninas me perguntam, né, como é que a gente conseguiu chegar nesse ponto, eu explico tudo, gente, nesse versículo aqui, que está em Isaías 30:15. Descansar em Deus nos revigora e nos dá força. Então, da mesma maneira que quando estamos dormindo, o nosso corpo descansa, quando nós confiamos em Deus, a nossa alma descansa. Deixar ir é entender que Deus é o melhor para cuidar tanto de nós mesmas como de nossos esposos e de tudo que eles estejam fazendo, gente. Não esqueçam que Deus está soberanamente ciente de tudo que está acontecendo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus
e os bons. E o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Salmos 145, 20. E aqui uma dica para quem tem filhos, tá, gente? Deixar aí não é cortar o contato. Você não pode cortar o contato com seu esposo se você tem filhos. O que você precisa fazer é conseguir entrar em harmonia com ele. E aí eu digo aqui, não importa o que ele esteja fazendo. Se ele tem outra, se ele já mora com a outra, seja qual for o caso, sem exceção. Se você tem um filho, não pode cortar o contato, tá? Logicamente, a não ser que a criança corra um risco de vida, e aí seria um caso extremo, que muito provavelmente não é o da grande maioria de nós, tá? Então, no caso de quem tem filho, deixar aí não é deixar de falar, meninas. É saber separar as duas coisas. É saber separar o marido e os problemas que nós temos com o marido e saber separar aquele mesmo homem do pai dos seus filhos. E aí eu vejo muitas meninas cortando contato com os maridos que têm filhos, e aí os maridos ficam angustiados. E eu digo isso, meninas, porque eu já fiz isso por pura infantilidade. Quando eu quis me proteger, eu bloqueei meu marido das redes sociais, ele ficou louco atrás de mim. Eu estava viajando, fiquei quase uns 15 dias sem contato nenhum, e ele sem saber se eu estava viva, se eu estava morta. Sabe assim, foi desesperador para ele. E eu digo, não façam isso com os maridos. Esse tipo de manipulação só piora a nossa situação. E aí eu vou finalizar, fiz um resumozinho para finalizar. Escrevi um pouquinho do que eu já falei assim. Deixar ir é desapegar-se, realinhar a sua vida sozinha, assumir na sua mente a sua nova situação, deixar de fazer algumas coisas que fazíamos antes como esposas, né? Que nós fazíamos para ele, como, por exemplo, comprar roupas, presentes, essas coisas, deixar de fazer isso, não procurar a pessoa, a não ser que seja estritamente necessário. Deixar de falar coisas irrelevantes, evitar pretextos para ter contato. Quando você tiver que falar com ele, falar o estritamente necessário, e falar se realmente não tiver uma outra possibilidade de resolver o assunto sozinho. Manter um bom relacionamento com o seu cônjuge, no caso, se você tiver filhos. Se você não tiver filhos, você precisa entender, meninas, de uma vez por todas, por experiência das conversas que nós temos. Quanto mais você estiver próximo ao seu esposo, mais tempo a sua restauração vai demorar. E nós sabemos de histórias aqui tem maridos que ficam com uma amizade tão estreita com a mulher que eles acabam confundindo mesmo a mulher com uma amiga. E eles acabam ao ponto de comentar com essa mulher sobre uma OM ou alguém que eles estejam interessados. Então, assim, vamos combinar, né, meninas, que realmente ninguém merece passar por uma situação dessa. E por último, deixar aí entender que tudo isso que estamos vivendo é permissão de Deus, que o tempo não é nosso vilão, e sim o nosso aliado no processo de cura dos nossos corações, dos corações dos nossos esposos, e lembrar que Deus cumpre tudo o que Ele promete. E eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Essa passagem que eu li está em Jeremias 29, de 10 a 14.
Que Deus abençoe vocês, meninas. Espero ter ajudado um pouquinho mais vocês nessa caminhada. Um grande abraço.